inclusive nessa sua fala, né, a pergunta do dia a dia do autista. A gente sabe que cada um vai ter uma particularidade, né, a cada família vai ter uma particularidade. Mas falando um pouquinho assim, o dia a dia do autista, da família, uma família que, por exemplo, acabou de receber aí, né, o diagnóstico do TEA, e aí? Como fazer, como lidar, como orientar, onde buscar orientações? Quer falar um pouquinho, Bruno? Bom, a primeira coisa que a gente tem uma associação na cidade, né? Então, a gente tem uma pessoa responsável por isso, que é o acolhimento familiar, que é a Tereza. Então, a gente tem muita chegada de família que está com o diagnóstico na mão do filho e falou, e agora? Minha vida acabou. Aí não, aí a gente faz esse acolhimento, aí a gente explica tudo para ela, desde o início, o que tem que fazer, onde que ela tem que ir, quais são os caminhos, até os direitos legais de uma pessoa autista. Então, esse é o suporte que a gente dá nessa primeira entrada da família no mundo autista, né? E com isso, a gente conseguiu, antes era associação de pais de autistas, hoje já até mudou, né, o nome, que agora é aspas também, mas é uma associação pró-autistas. Hoje a gente tem um número de autistas adultos lá, que estão chegando, que estão se descobrindo. Então a gente até tem um grupo de pessoas autistas e a gente fica trocando ideia. E geralmente são essas pessoas que passaram batidos durante a vida, que é difícil diagnóstico. Então a gente tem esses dois lados, a pessoa que recebe o diagnóstico já precoce, e a gente está lá para poder dar todo esse suporte para a família, enquanto essa criança não vá para a sociedade de fato. Para os adolescentes, que muitos chegam e às vezes não aceitam também o diagnóstico por conta de bullying, por conta de várias coisas que estão permeando esse papelzinho só, né, que é o laudo. E as pessoas adultas que nunca se encontraram na vida, sempre se acharam perdidas, e a gente está lá. Então, a gente é uma instituição que está ali para acolher. Então a gente está fazendo de tudo para deixar do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sonha, porque lá é como se fosse um refúgio nosso, e a gente tem muitas atividades que dão para o desenvolvimento dessa pessoa, tanto social, igual ontem tem um encontro de jovens lá, de adolescentes, muitos também comprometidos, e tem essa disponibilidade de encontrar, de fazer uma reunião ali. De uma desses grupos, né, Bruno? Isso. E eu acho que eu fugi um pouco da... Não, não é isso. Mas vai. Justamente essa questão da importância de ter um apoio, né? A gente acompanhou um pouco da fundação, né, dos primeiros trabalhos de vocês, e esse apoio aí, a gente sabe que ele é fundamental, né, Ângela? E é de 2019, não é isso? Nós fundamos em 2019. Em 2020, nosso primeiro projeto saiu do papel em fevereiro. Em março, a pandemia fechou tudo. Eu adoeci, tive um câncer, só voltei o ano passado. Então, assim, esse ano, né, o ano passado para esse ano, a gente vem organizando a casa para poder fazer. Porque, assim, o nosso sonho e nosso projeto é que a gente consiga recebê-los, né, desde pequenininho, e entregar para o mercado de trabalho, e que eles voltem, né? Voltem como pais, voltem como trabalhador, né? Oferecendo sua mão de obra ali de trabalho. Nós já temos hoje contratado um autista na secretaria, então assim, foi nossa primeira contratação, a primeira pessoa que foi contratada é uma pessoa autista, e a gente está muito feliz com essa possibilidade de abrir as portas para eles. E onde que é o funcionamento da Aspas? A Aspas hoje está ali no Dom Bosco, né, na rua Bento Ernesto, 147, ali do ladinho quase em frente ao portão lateral do Instituto Auxiliadora. Horário? A gente está lá na parte da tarde, de 1h30 até as 5h30. E a idade? Não Pode tem ser idade. Não, qualquer idade. E se tem dúvida de diagnóstico, também pode levar? Também. Nós estamos, inclusive, essa semana chegou um bebezinho, 1 ano e meio,
né? A família já percebeu alguns sinais e aí quando você traz, a médica pediatra encaminhou. Isso é muito importante falar, tá, para os ouvintes. O desenvolvimento infantil, ele é acompanhado na caderneta de vacinação. Então, através da caderneta de vacinação, se o pediatra está acompanhando o desenvolvimento daquela criança, seja aquém ou além do desenvolvimento, ela precisa ser encaminhada. Então é importante, o menininho que sabe o alfabeto inteiro, todas as cores, todos os números, é um sinal de alerta. Não é lindo, maravilhoso, não. Tem que procurar ajuda. Porque A criancinha que fala 3 línguas. é a igual criancinha que chegou lá. fala um monte de língua sem ninguém ter ensinado. Isso é importante para as famílias saberem, porque esses meninos são os que não chegam e que passam uma vida, a vida inteira sem diagnóstico, né? E sofrem a vida inteira, como o esquisito, o estranho, né? E o sistemático. E aí chega na vida adulta, ele tem inúmeras consequências dessa vida sem um diagnóstico. Porque por que é importante o diagnóstico? Porque ele te explica o que você está sentindo, o porquê você não gosta de ficar no meio das pessoas, o porquê o barulho do ar-condicionado, que é praticamente silencioso, te incomoda, né? O porquê as sensações são diferentes para você, o porquê que você fica tão irritado quando alguém te toca. Então, assim, isso é importante, porque acho que aí até o Bruno poderia falar assim com mais dados, né? Você passa uma vida inteira achando que você tá errado, né? Por que eu não gosto de ficar no ambiente familiar, na festa da família, né, Bruno? É porque a gente se cobra demais. Uhum. Então, eu já me coloquei em várias situações de ter que ir ali no barzinho para encontrar as Os pessoas, que amigos. eles estão deixando de ser meus amigos, porque eu nunca vou. Então, me acham chato, me acham metido ou arrogante, mas não, porque o transtorno que é de ir, de ficar lá e daquele ambiente já gera uma coisa dentro da gente que a gente não sabe explicar. Quando a gente não tem diagnóstico, a gente questiona muito isso também. Por que eu sou assim, sabe? Por que eu não faço essa força? Por que eu não esforço para ter amigos? Mas é porque não tem jeito. Eu mesmo, para ir para o trabalho, para ir para alguns lugares, eu tenho crises e desmaio na rua. Desmaiava, né? Porque antes eu me forçava muito a fazer Sim. essas atividades. E aí eu comecei a questionar também, poxa, tudo que o pessoal fala é verdade, eu sou fresco, eu não dou conta de nada. Então, a gente fica com a cabeça completamente confusa. E, com certeza, essas pessoas também já procuraram médicos, já tiveram vários diagnósticos, como depressão, bipolaridade, transtorno de humor, qualquer outra coisa, que são algumas comorbidades até do autismo, Uhum. mas nunca melhora. Então a gente sempre está buscando, poxa, o que eu tenho? Todo mundo quer saber a essência de si mesmo. E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente consegue explicar muitas outras coisas. E as pessoas até falam, pô, você ficou mais autista depois do diagnóstico? Sim, fiquei. Então, porque eu não me coloco em certas situações que eu me colocava antes. Então eu fico mais em casa. Se esse é o estereótipo de autista, então tá, eu fiquei mais autista, porque eu não vou mais, então eu deixo de trabalhar nos lugares. Eu nunca consegui trabalhar em empresas, em instituições corporativas, né? Então eu sempre tive uma empresa, sempre trabalhei pela internet. Então eu dou conta de trabalhar, dou conta de fazer um bom serviço, mas não dou conta de ir nos lugares, Sim. né? E o nosso tempo já está encerrando aqui, mas é uma questão importante que a gente precisa de levantar, os direitos do autista, de uma maneira geral, aqui em São João del Rei, e como fazer valer esses direitos do autista. A gente tem inúmeras leis, né? O autismo é uma deficiência para todos os efeitos legais, então a gente tem lei que garante transporte municipal gratuito, né? A gente tem as leis que garantem atendimento, né, prioritário, e essas leis, infelizmente, a gente tem que fazer valer o tempo inteiro. Elas são desrespeitadas o tempo inteiro, e o tempo inteiro a gente precisa correr atrás, né? Dentro da associação, quando a gente faz o acolhimento das famílias, uma das nossas iniciativas desse ano é uma cartilha, onde a gente está disponibilizando, nessa cartilha, inclusive nós estamos buscando financiadores para poder fazer a impressão dessa cartilha, então quem quiser entrar em contato depois com a gente vai ser ótimo. Essa cartilha passa todas as informações,
quais são os direitos, o que você precisa fazer, onde procurar, porque são muitos os direitos, né? E uma das principais buscas dentro da associação hoje é sobre tratamento. A gente não tem tratamento para esses meninos. Então, a gente precisa fazer com que essas famílias tenham acesso à justiça para buscar tratamento. É isso aí, a conversa muito boa, o tempo passou rápido. Uhum. E quero agradecer a você, Daniela Imagina, Fato, obrigada. presidente, o Bruno Grossi, diretor da Associação Pro Autistas. Quem quiser mais informações, algum telefone de contato? Nós temos o 98851-3391. A gente pede sempre um pouquinho de paciência quando manda mensagem no nosso WhatsApp. São pessoas autistas que trabalham lá. Então a gente pede um pouquinho de paciência, mas a gente atende, responde, marca horário, tudo certinho. É isso aí, vamos conversar mais qualquer hora dessa. Vamos sim, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bora, Vanusa, o padre já está chamando. É isso, Ângelo. Um abraço. Para você também, agora é a hora do padre Reginaldo Manzotti, programa Experiência de Deus. Um abraço a todos, Ângelo Virmo. Tchau, fica com Deus, até amanhã. Oba. Esse ano tem encontro em abril, normalmente?